Olá, o vídeo que você vai ver agora é uma cortesia do Instituto Licência de Educação e trata-se de uma aula do curso A Verdadeira História do Brasil, que se encontra na plataforma de ensino do Instituto Licência. Essa aula faz parte de um conjunto que já conta com mais de 120 aulas e você pode fazer completo acessando o link que está na descrição do vídeo. E essa aula é uma continuação do estudo sobre Bernardo Azevedo da Silva Ramos e sua obra Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil. Essa é a continuidade desse vídeo que nós disponibilizamos aqui no canal Além da Nuvem, Pré-História Oculta do Brasil, que se você não viu ainda, nós vamos deixar a miniatura no final desse vídeo. Olá, vamos então à segunda aula sobre a obra Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil, por Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, que nós começamos na aula anterior. O que ficou externado é, incontestavelmente, um valioso subsídio para o presente assunto referente às inscrições encontradas em uma cidade abandonada nos sertões do estado da Bahia em 1753. Tratando então da História da América Portuguesa por Sebastião da Rocha Pita, livro 3º, parágrafo 89, e os demais, os próximos. Assim como a chegada em 1591, na Bahia, vindo de Lisboa, do governador e capitão-general Dom Francisco de Souza, que possuía o título de Marquês das Minas, se fossem descobertas as que Robério Dias tinha ido prometer a Castela, ou seja, a Espanha. Este morrera na prisão, levando consigo o segredo do local das minas, não o transmitindo nem mesmo aos seus próprios herdeiros. Segundo consta, até hoje não mais foram reencontradas as referidas minas, e a cidade, restando-nos o prazer apenas de nos cingir às suas 5 inscrições, de certo modo interessantes, publicadas com outros informes, as páginas 193 a 200 do primeiro volume da revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Então nós vamos começar a analisar as inscrições agora. Várias são também as inscrições em grego antigo, encontradas por nós na região amazonense e constam na presente obra, essa que estamos analisando. A cidade em questão está situada, além de minuciosos detalhes, entre 2 serras, cuja entrada é precedida de um grande arco, ladeado por 2 menores, tendo aquele inscrições de difícil observação, por causa de sua elevada altura, seguindo-se uma rua de largura idêntica à das arcadas guarnecidas de casas de sobrado, cujos frontispícios de pedra lavrada estão denegridos e tudo em ruínas. O sistema de edificação é uniforme, sendo lajeadas as suas coberturas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. No primeiro módulo da Verdadeira História do Brasil, o curso, na aula 5 nós temos uma aula sobre o manuscrito 512. Já tem uma apostila em anexo, em PDF, que traz esse tema do manuscrito 512. E aqui nós temos o mesmo trecho. Passa à vista a rua de bom comprimento. Enfim, demos em uma praça regular. Subindo aqui no primeira citação, que nós temos aqui, na página 2. E não achamos outro caminho senão o único que tem grande povoação, cuja entrada é por 3 arcos de grande altura, sendo que o do meio é maior e os 2 dos lados são mais pequenos ou menores. Sobre o grande e principal, não conseguem ver as letras que, enfim, porque é muito alto, pela grande altura. Tá? Então é a mesma citação aqui também por Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. Já está lá o PDF, tá, pessoal? E tem inclusive a tradução, tradução completa aqui, de todo o manuscrito 512. E aqui ele cita as palavras do manuscrito, muito deteriorado, encontrado depois de grandes pesquisas. Faz uma descrição do local. Vamos deixar disponível também um arquivo em PDF, tá? Para você poder baixar, do
Manuscrito 512, aqui está com as devidas rasuras, né? Que são as partes ilegíveis do mesmo, com todas as páginas, conforme você pode ver aqui, fazendo esta menção a este local. E sobre ela, uma estátua de homem com uma das mãos na ilharga esquerda e o braço direito estendido, mostrando com o index ao polo norte, ou seja, com o indicador apontando para o polo norte, o dedo indicador. Em cada canto da praça está uma agulha, à semelhança das que usavam os romanos, mas algumas já em deplorável estado. Essa estátua que vemos aqui é de Augusto de Prima Porta, Museus Vaticanos, um homem com indicador apontado. E as agulhas, acredito que se refira aos obeliscos, sendo que existem 13 obeliscos antigos na cidade de Roma, 9 egípcios e 4 romanos. Ao lado direito desta praça está um soberbo edifício, como o principal de algum senhor da terra, é precedido de um grande salão, seguindo-se outros compartimentos. Sobre o pórtico principal da rua está uma figura de meio relevo, talhada da mesma pedra e despida da cintura para cima, coroada de louro, representa a pessoa de pouca idade, sem barba, com uma banda atravessada em um fraudelim pela cintura. Debaixo do escudo da referida figura há alguns caracteres, já gastos com o tempo, percebendo-se, porém, os seguintes. E aqui nós temos os caracteres gravados. Ele cita também que da parte esquerda da dita praça está outro edifício totalmente arruinado e pelos vestígios bem mostra que foi templo, porque ainda conserva parte do seu magnífico frontispício e algumas naves de pedra inteira, ocupa grande terreno e nas suas arruinadas paredes se vêem obras de primor, com algumas figuras e retratos embutidos na pedra, com cruzes de vários feitios, corvos e outras miudezas que carecem de largo tempo para descrevê-las. Uma descrição, portanto, de uma cidade de pedras com grande templo, obeliscos, estátuas no interior do Brasil. Segue-se a este edifício uma grande parte de povoações, toda arruinada e sepultada em grandes e medonhas aberturas de terra, sem que em toda esta circunferência se veja erva, árvore ou planta produzida pela natureza, mas sim montões de pedras, umas toscas e outras lavradas, pelo que entendemos reticências. Não dá para ler. Está rasurado nessa parte do manuscrito, mas ele conclui que, ou diz que pode concluir, que tudo isso fosse feito de algum terremoto. Ele acredita que houve, portanto, um terremoto nas proximidades dessa antiga cidade. E de fronte, ou seja, em frente da dita praça, corre arrebatadamente um caudaloso rio largo e espaçoso, com algumas margens que o fazem muito agradável à vista. Terá de largura 11 até 12 braças, sem voltas consideráveis, limpas as margens de arvoredos e troncos, que inundações costumam trazer. Então ele segue narrando tudo o que está no manuscrito 512, que está aqui e cuja tradução você pode encontrar na apostila da aula 5 do primeiro módulo. No final nós temos xerocado da própria tradução aqui, completa. No decorrer, ele conta aqui na parte do Oriente, conforme relata o manuscrito 512, existem medonhas cavernas, fazendo-se experiência da sua profundidade com muitas cordas, ou seja, muito profundas, as quais, no caso as cordas, por mais compridas que fossem, nunca podemos topar com o seu centro, não conseguiam chegar no fundo. Achamos também algumas pedras soltas e na superfície da terra cravada de prata, como tiradas das minas deixadas ao tempo. Entre essas furnas, que são cavernas, catacumbas, vimos uma coberta com grande laje e com as seguintes figuras lavradas na mesma pedra que insinuam grande mistério, ao que parece, e aqui estão os símbolos relatados. Sobre o pórtico do templo, vimos outras figuras, da seguinte forma designadas. E aqui estão as figuras. Ele continua a narração do manuscrito, ele menciona um edifício, um tanto longe dali,
distância de um tiro de canhão, no caso, contendo bicas d'água, feitas de pedra, e em algumas pedras, estes outros caracteres que vemos aqui. Aí a conclusão, né? O último parágrafo relatado diz o seguinte: depois desta admiração, entramos pelas margens do rio a fazer experiências de descobrir ouro, e sem trabalho achamos boa pinta na superfície da terra, prometendo-nos muita grandeza, assim de ouro como de prata. Admiramos o ser deixada esta povoação dos que a habitavam, não tendo achado a nossa exata diligência por estes sertões, pessoa alguma, que nos conte desta deplorável maravilha, de quem fosse esta povoação, mostrando bem, nas suas ruínas, a figura e grandeza que teria e como seria populosa e opulenta nos séculos em que floresceu povoada, estando hoje habitada de andorinhas, morcegos, ratos, raposas, etc. Terminam essas descrições, que resumimos, adicionadas dos desenhos seguintes. E ele enumera os desenhos contidos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexta, sétima, oitava e nona. E ele segue discorrendo. Vamos nos ocupar das inscrições constantes das estampas acima referidas, cujos caracteres predominantes são demonstradamente do alfabeto antigo grego de inscrição. Trabalho cuidadoso de M.L. Bassur, do qual nos servimos. Este alfabeto é muito análogo ao copta. Essas inscrições, como as demais do gênero, observam geralmente a uma abreviatura ou ligação de letras, ora tornando-as mais breves e simétricas, ora tornando-as enigmáticas. Não será demasiado repetirmos que uma só letra, segundo os alfabetos grego de inscrição e paleográfico, é variável, de 2 até mesmo 10 vezes na sua forma, conservando, porém, o seu valor fonético. Essas diferentes formas são empregadas segundo a conveniência ou método estatuído. Então nós vimos que há um alfabeto antigo do grego e um alfabeto análogo ao copta, que seria uma língua afro-asiática que é, na verdade, uma evolução do grego. Ela se origina do grego. Aí ele faz a tradução dos caracteres e chega à palavra Céfises, que é uma palavra que tem sua origem na antiga Grécia, em cujo centro dá nome a um largo rio que atravessa a planície da península de Ática e também a notável Gruta das Ninfas. Então nós vimos, né, na aula anterior aquelas interessantíssimas cidades de Pia e Belicosa, retratadas na América do Norte e gregas, segundo essa mesma obra. E aqui nós vemos já a primeira evidência, portanto, de uma palavra grega nomeando um local no Brasil. Aí ele cita Signobos, descrevendo a Grécia Central da seguinte forma: entre esta série de maciços e a cadeia que circula o mar, estende-se uma imensa região baixa, sem comunicação para o mar. É a Beócia. É dividida em duas partes por uma aresta de rochedos estéreis. A parte oeste é uma larga planície que parece um mar congelado, de onde as montanhas emergem como um penhasco acima das águas. Um grande rio descido do Seta, o Céfise, desemboca por um desfiladeiro nessa planície, onde se reúne a pequenos regatos sombreados de platanos e vai lançar-se do lado oeste do grande lago Capaz. Aí o Bernardo Ramos diz assim: apesar da circunstância de só ter escapado essa palavra da inscrição gravada abaixo do escudo da respectiva figura, enquanto as outras foram gastas pelo tempo, oferece ela vagas conjecturas, que não ousamos já formular. Porém, mais adiante, confrontando-as com outras inscrições, daremos a sua clara explicação. Primeira palavra grega, portanto, abordada por ele. O nome de um rio grego. Quanto à outra estrutura, que conforme as narrativas estava esculpida sobre uma grande laje que cobre uma das furnas,
uma das cavernas, e parece encerrar valioso mistério. Essa é aquela caverna, que eles não conseguem chegar no fundo, que parece encerrar um valioso mistério. O que será que há dentro dessa caverna? Seria uma entrada para uma outra civilização ou apenas uma catacumba? Bom, passamos a proceder do mesmo modo anterior, destacando, porém, as letras que se compõem. Ele fez o mesmo. Aí ele cita o dicionário grego de C. Alexandre, 11ª edição de 1865, na página 1580, encontra-se a palavra referida. E ele cita aqui a mesma palavra. E o significado é de zombador, ou próprio dos zombadores, inclinado ou hábil em zombar, motejador, chocarreiro, etc. É o significado do que está escrito na entrada. Trata-se certamente de um artifício ou engenho próprio da época pela significação da palavra. Outra coisa não nos seria dado, com razão imaginar. O H também é figurado horizontalmente, como ora se observa e com som de E. Lembrando que o Bernardo Azevedo da Silva Ramos é linguista, então ele está dentro da área de especialidade dele. Aí ele cita a terceira estrutura como uma das mais complicadas e interessantes, e da mesma forma precedente passamos a interpretá-la. Conforme vemos aqui, Victória de Pisístrates ou Pisistrates. Bom, essa inscrição é aquela que foi encontrada sobre o pórtico de um templo em ruína, e sem razão foi considerada de feição católica, pelo fato de suas gravuras revelarem cruzes de diferentes formas. Mas essas cruzes, segundo demonstramos, não são mais do que letras inconfundíveis do antigo grego, e a legenda confirma. Naturalmente, seriam reproduzidas nas paredes internas do referido edifício, com acréscimo de outras figuras, retratos, etc. As palavras, aí ele cita ali, Chieto, Tito, Chio ou Kio, cremos que vêm da alta antiguidade e eram de uso dos gregos e dos romanos, sendo razoável que Chieto possa prestar-se à significação também de xisto, mas a maneira pela qual foi esculpida nos induz àquela interpretação. A última é o nome de uma importante ilha da Ásia Menor e dado ao habitante ou nativo de Chios, conforme o dicionário grego, citando a página 1579, definindo-a diz Cantu, explicando, Samos tinha como rival em riquezas a ilha de Chios, uma das mais poderosas do mar Egeu. Os escravos que nela se achavam em grande número sublevaram-se muitas vezes. Celebravam-se nela todos os 5 anos, ou a cada 5 anos, jogos em honra a Homero, que os insulares diziam ter sido seu concidadão, tendo-lhes pedido Ciro que lhe entregassem Pássias, que depois da sublevação dos lídios contra os persas, se havia refugiado ao pé dos altares de Chios. Obedeceram e obtiveram em recompensa o Atarneu, país da Mísia, mas conceberam tão grande vergonha de sua fraqueza que não se atreviam a fazer uso em seus sacrifícios da cevada daquele país. Essa é a explicação da palavra Chios. Apesar de haver caído debaixo do domínio dos persas, pôde ela fornecer 94 navios dos 183, armados pelas 8 cidades da Lônia, contra os conquistadores e aspirar mesmo ao império do mar. Fecha aspas. A palavra nix, ou nik, em grego é victória, e assim a interpretamos. Finalmente, Pisistrates, ou Pisistrato. Dele tratando, assim se manifesta Cantu. No regresso de Solon à pátria, achou nela ateadas as dissensões entre o povo, que desde então, liberto do jugo, queria vingar-se, e os nobres, que procuravam recuperar a sua antiga importância. Tinham os nobres por chefes os Alemeônidas. À frente do povo achava-se Pisistrato, parente de Solon, cidadão rico e generoso, que se mostrava protetor dos fracos
e aspirava à tirania. Com o fim de lá chegar, apresentou-se um dia na praça pública coberto de feridas cruentas, as quais imputou aos nobres dizendo que o detestavam como partidário do povo. Nada mais foi preciso para que a plebe lhe decretasse uma guarda, com a qual se fez senhor da cidadela, expulsou os Alemeonidas ou Alemeônidas e usurpou o poder supremo. Pisístrato, todavia, possuía todas as qualidades necessárias para seduzir um povo e para deslumbrá-lo. Bem apessoado, valente, generoso, hábil orador, juntava o espírito natural ao saber. Afável para com todos, o indigente nele encontrava um benfeitor, o oprimido um arrimo. Sempre favorável à multidão quando se tratava de leis e de instituições. Era o protetor dos literatos e dos artistas. Referência, portanto, escrita deste personagem da Grécia Antiga, Pisístrato. Ele teve altos e baixos na sua caminhada na política grega, mas diz-se dele que ele favoreceu as artes e as ciências, formou uma biblioteca, pôs em ordem os poemas de Homero, abriu estradas ao comércio, asilos aos soldados inválidos. Para conter o povo na submissão, mandou proceder a muitas construções e iniciou o templo de Júpiter Olímpico. Então ele traça aqui um resumo, desse personagem e depois continua com sua própria observação. Uma observação ocorre-nos sobre a aplicação dos caracteres de inscrição na palavra Pisístrates ou Pisistrates. A letra Pi, que é esse símbolo aqui, está colocada em sentido contrário, porém de acordo com o do alfabeto moderno, onde tem o mesmo som, o que é muito vulgar nas antigas inscrições. Acontece o mesmo com a letra S, que está voltada para baixo, assim como se deduz o R, que está ligado ou sobreposto a um T invertido. O N de Ni está ligado na parte superior ao I, ao S, e ele faz as considerações técnicas, portanto, e diz que são percebidas com facilidade, sendo possível, portanto, identificar o idioma grego. O que finalmente se conclui é que estamos diante de um templo que assinala a vitória de Pisístrates, grego, pelos anos 560 a 555 a.C., a menos que possamos admitir a existência de um outro Pisístrates, de que não temos ainda notícia. Aquele morreu em 527 a.C., sucedendo-lhe Hipias, seu filho. Eis a quarta inscrição. Ele mostra aqui e a tradução abaixo. Avante. Essa inscrição, que estava esculpida em pedras quadradas, suspensas artificialmente a colunas em círculo, etc. Faz então algumas observações técnicas e nos informa que a história nos diz, tratando da antiga Grécia, que 586 anos antes de Cristo, os Anfictiones, ou Anfictions, organizaram os Jogos Píticos a Delfos, e ainda mais que os povos das montanhas ao redor de Delfos haviam criado um conselho para proteger o santuário de Apolo e organizar festas em sua honra. Palavra aqui, Anfictiones, que estava neste local retratado pelo manuscrito 512. Havia inclusive o Conselho dos Anfictions, que se reuniam 2 vezes por ano, na primavera e no outono. E ele cita inclusive o papel de cada um nas suas festividades pagãs da antiga Grécia, o santuário de Delfos, enfim. Pelos anos 600 a.C., os sacerdotes de Delfos queixaram-se que habitantes de Crissa, seus vizinhos, tinham atentado contra o santuário de Apolo. Crissa era então a cidade mais rica da região da Fócida e era um trajeto mais curto para os mercadores, que passariam por Corinto. Ele conta toda a história da cidade aqui e o papel dos Anfictions, que está relacionado à palavra que vimos ali na estrutura 4, mencionada.
aqui no caso, né, conforme vimos. Avanti Amphictyons. E aí ele conclui que, observando-se o aspecto do edifício, segundo está descrito no manuscrito, e onde fora encontrado, percebe-se que se trata de uma espécie de hipódromo ou anfiteatro dedicado a Apolo, onde seriam celebradas festas em sua honra. Aí as inscrições da estrutura 5, no caso, elas não mencionavam o local, tá? Ou a circunstância das gravuras. Entretanto, os caracteres do antigo grego com que são formadas demonstram, por sua combinação artística e aproximativa, aos nomes que representam não menos que signos planetários e divindades até então conhecidos. E você vê aqui as traduções que formam as palavras Mercúrio, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Lua, Terra, segundo a tradução do Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. Com efeito, são esses planetas conhecidos desde remota antiguidade e o afirma Charles Seinobus, que é esse historiador aqui que estamos vendo, que ele cita algumas vezes em sua obra, quando trata da astrologia dos caldeus. Ele cita que os caldeus aprenderam a distinguir os planetas das estrelas pelo seu movimento no céu, e conheciam Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, além do Sol e da Lua, os quais consideravam todos como manifestações especiais dos deuses. Cada planeta representava uma divindade e tinha o seu nome. E os caldeus pensavam que os astros manifestavam a vontade dos deuses e que se podia, estudando seus movimentos, adivinhar o que ia acontecer na Terra. Era uma espécie de astrologia, né? Astrologia primitiva, fazendo até mesmo previsões a respeito do clima e de acontecimentos políticos, morte de reis, guerras e derrotas. Adivinhações, basicamente. Lembrando que os caldeus eram povos da Mesopotâmia. Vale lembrar a passagem bíblica de onde veio Abraão, da terra de Ur, dos caldeus, região da antiga Babilônia. Ele cita também que o que tornou os adivinhos caldeus como célebres entre os povos foi a habilidade que eles tinham de prever a sorte de cada homem. Eles imaginavam que a posição dos astros, no momento em que nasce uma criança, indica de antemão todo o seu destino. Cada homem teria uma estrela cuja influência, feliz ou infeliz, persiste em toda a sua existência. E era o suficiente para eles saber sob que astro nascera um homem para predizer sua sorte, aos que os gregos chamavam isso de horóscopo. Eles chamam astrologia a essa adivinhação pelos astros. Os caldeus, então, observando o céu, fizeram também descobertas que se verificaram mais tarde. Tiveram a fortuna de calcular os movimentos dos planetas e de prever os eclipses da Lua. Reconheceram que o ano se compõe de 365 dias. Inventaram o quadrante solar e, finalmente, foram os criadores da astronomia. Este é Camille Flammarion, que foi um grande pesquisador e popularizador da astronomia. Tem, inclusive, astros batizados com seu nome, além de cratera na Lua, também batizada com seu nome, e este desenho aqui é uma arte dele. Muito conhecido esse desenho, a arte, portanto, de Flammarion, citado aqui na obra de Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Vamos à citação de Flammarion. Nossos antepassados viviam em comunicação mais íntima com a natureza. Não tinham eles nem a vida artificial e nem a hipocrisia, nem os cuidados criados pelas necessidades fictícias da vida moderna. Foram eles que lançaram as primeiras bases das ciências pela observação direta dos fenômenos naturais. Se a astronomia é a mais antiga das ciências, a observação da Lua é a mais antiga de todas as observações astronômicas, porque ela foi a mais simples, a mais fácil e a mais útil. O globo solitário da noite derrama sua doce e calma claridade no meio do silêncio e do recolhimento da natureza. A sucessão de suas fases proporcionou aos pastores, como aos viajantes, a primeira medida do tempo, depois do dia e da noite, devida à rotação diurna de nosso planeta.
O crescente lunar, em sua melancólica claridade, dá, na natureza, um calendário pastoral. Foram as fases e os aspectos da lua que deram origem outrora ao uso de contar o tempo por meses e semanas de 7 dias, por causa da volta da fase da lua em um mês e da nova forma que ela tema, mais ou menos, de 7 em 7 dias. Tal foi a primeira medida do tempo, porque não havia no céu nenhum sinal cujas diferenças, alternativas e épocas fossem mais notáveis. A semana também, como vimos, teve por origem a lua, e é a medida natural criada pelas suas 4 fases. Também ela é de uma origem muito antiga. Os egípcios, os caldeus, os judeus, os árabes, os chineses tinham-na em uso desde os tempos mais remotos. Os 7 primeiros astros da mitologia antiga, sendo em número igual ao dos dias da semana, foram considerados como os seus divinos protetores, e os nomes que estes dias têm ainda hoje provém do Sol, da Lua e dos 5 planetas, como é fácil verificar. E aí ele cita os dias da semana, que no latim de fato traz o Sol, a Lua, né? Por exemplo, no espanhol ainda fica mais fácil. Lunes, Marte, Mércoles, né? Seria Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno. E o dia do Sol, Sunday, ou domingo, que é o primeiro no caso. Nós herdamos a versão já da linguagem canônica, que não aceitou, né? A igreja, no caso, não aceitou essa norma pagã, né, desses deuses pagãos, gregos e romanos, e mudou ali, então, para Dominica, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, em referência aos israelitas, o Shabá. Mas ele está explicando isso por causa dos símbolos que são utilizados. Ele traz um diagrama, então, com a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno e seus respectivos símbolos, conforme vemos aqui. Aí ele cita essa figura, essa circunferência cabalística, muito apreciada pelos antigos astrólogos, onde cada ponto você tem um dos símbolos, aqui em cima, dos dias da semana, formando, portanto, uma estrela de 7 pontas, que forma a origem astronômica dos dias da semana. E devido ao fato desta simbologia aparecer nos manuscritos, ele crê que as inscrições que ora nos ocupamos representam nomes em caracteres gregos simbólicos dos planetas ou divindades então reverenciados em cuja nomenclatura se encontra a Terra. Aí ele cita o seguinte: lamentamos que, dispersos como foram encontrados esses símbolos, não se possa dar a interpretação de seu verdadeiro fim, como acabamos de fazer, as suas formas características e significativas. Mas é finalmente certo que estes planetas ou divindades são, a cada passo, encontrados gravados de forma variadíssima em todas as regiões do nosso país, onde passaram ou se localizaram os povos da nossa pré-histórica civilização. Nesses numerosos fragmentos, a Grécia terá irrefutáveis elementos epigráficos para completar, por sua vez, sua importante história. E só a conclusão dessa parte, para a gente continuar, nós vamos continuar resumindo essa obra, tá? Nós vamos ver toda ela, pois tem muitas evidências e faz parte desse estudo que desenterra a verdadeira história do Brasil e da América. E ele conclui que, finalmente, não só valiosas inscrições como tradições históricas, aquelas mais ou menos por nós interpretadas e estas resumidas, são subsídios para a pré-história da América e com vantagem podem auxiliar investigações ou coordenações que queiram fazer sábios e filólogos sobre as migrações ou estabelecimentos dos gregos na América, que Plutarco denominava de continente croniano, conforme nós vimos na aula anterior. Para estas migrações, convém lembrar, possuíam eles, como dito ficou, considerável frota. E ele vai começar a citar outras localidades, outros sítios arqueológicos, onde é possível encontrar também evidências da presença de gregos na América. Como, por exemplo,
sertões do estado da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, etc., como relatam as inscrições de imediata afinidade e inconfundível semelhança. E nós continuaremos, portanto, analisando essa obra ímpar de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, até concluirmos, para nós passarmos para uma outra obra que também vai fazer parte, que chegou para a gente aqui no Instituto, que é esta obra aqui, As Duas Américas, de Cândido Costa, publicada no ano de 1900. Até a próxima aula. Venha para o Instituto Licentia de Educação, institutolicentia.com, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado.